Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Vocês sabem o que é este sinal aqui? Que tem aqui uma rodinha com a letra A no meio a dizer off. Isto foi algo quando eu comprei a moto, acho que foi logo no primeiro dia, testei uma vez e não gostei e desliguei até hoje. Lembrei-me agora disto, estava aqui a pôr a moto a trabalhar para começar a fazer o vídeo. Se eu carregar aqui, estão a ver aqui o A, ela está a trabalhar. Se eu clicar aqui, o off vai desaparecer. Sabem o que é isto? Reparem nisto. Vou chegar aqui a esta rotunda e vou ter que parar para ceder prioridade. Deixem ver se isto ainda funciona. Passados 2 anos, desligado. Não funcionou. Olha, deixem-me andar um bocadinho, que isto está desligado literalmente há 2 anos. Ora, então qual é o tema do vídeo de hoje? É falar sobre uma moto que já está a começar a ser aí falada, que eu tenho visto aí, não só no Facebook como no YouTube também, que é uma moto chinesa, a Sowo S2000. Portanto, é um mastodonte no bom sentido da palavra, até porque eu não conheço a moto, não é? Mastodonte no sentido do porte, não é? E então é uma moto que é para concorrer contra a Indian Roadmaster, a Goldwing, BMW K1600, Harley Davidson Electra Glide Limited. Portanto, é uma moto de turismo, daquelas de longas viagens, mas tem aqui umas particularidades que me deixaram aqui um bocado incrédulos. Já vi vídeos na China de pessoal a conduzir a moto, portanto não é daqueles vídeos feitos com inteligência artificial, que é o que há mais aí hoje em dia, a tentar enganar as pessoas só para ter visualizações. E então é uma moto, se esta já tem 6 cilindros, é uma moto com 8 cilindros, 2000 centímetros cúbicos. Isto vou falar nos 3 primeiros, nos 3 principais pontos que me chamaram a atenção para explorar um bocadinho mais e ler um bocadinho mais sobre essa moto. São os 8 cilindros, é cilindrada, 2000 centímetros cúbicos, e é a caixa automática de 8 velocidades. Esta tem caixa de 7, que já é a única moto com caixa de 7 até agora. Por outro lado, esta Sowo tem 154 cavalos, que também é um nível de potência bastante grande, tendo em conta a média de potência deste tipo de motas. Também tem um binário brutal, acho que são 187 Nm de binário. Se eu às vezes estiver errado nestes números que estou a falar, eu depois ponho aí nota de rodapé se tiver alguma coisa errada, para vos informar devidamente aquilo que eu estive a ler. E tem um peso, isto também é importante, um peso estimado de 461 kg. Imaginem o tipo de moto que é. Claro que é uma moto com centro de gravidade baixo, tal como esta e a maior parte deste tipo de motas. Portanto, são motas que até acabam por, apesar do peso, curvar bem, não é? Mas é uma moto que pode vir revolucionar aqui o mercado das motas de turismo de luxo e eventualmente levar as outras marcas, não só a Honda com o Goldwing, como as outras todas que eu falei anteriormente, a melhorarem ainda mais, não é? Eu não sei muito para onde é que a Honda pode melhorar aqui a Goldwing, mas os engenheiros lá saberão onde é que podem implementar sempre melhorias nos modelos que sairão a seguir. Agora a pergunta que se faz é a seguinte: se eu gostava de conduzir a moto, claro que gostava, não é? Adorava conduzir uma moto dessas, até para ter um termo comparativo com que eu já conduzi, não é? Já conduzia a Harley, já conduzia a Goldwing, já conduzia as K1600, já as conduzi praticamente todas também. Goldwing tenho uma, não é? Gostava de perceber também a diferença, gostava de perceber a caixa de velocidades, a suavidade com que as mudanças entram, por exemplo.
gostava de perceber como é que se sente o peso, os 461 kg na moto, como é que eles construíram aquilo, gostava de saber a qualidade de construção da moto também, como é que é, porque opá, pronto, as pessoas não levem isto a mal, mas a qualidade de construção acaba por ser importante, não é? E não sei até que ponto é que esse tipo de motas, não é, tem uma qualidade de construção realmente comparável a estas motas que já se encontram no mercado. Recordo que a primeira Honda Goldwing que saiu foi há 50 anos, não é? E portanto a Honda Goldwing há 50 anos que é melhorada continuamente. Eu acho um bocado improvável, ok? Não digo impossível, mas acho improvável de repente uma marca aparecer no mercado com uma coisa que de repente toda a gente começa a falar que é a última bolacha do pacote. Contudo, não vou ter a mente fechada em coisa nenhuma, mente aberta, mas o mais importante disto tudo também tem a ver com o preço da moto, não é? Na China, esta Soho S2000, o preço varia o preço é dado em dólares americanos, o preço varia entre 31 mil e 40 mil dólares americanos. Eles têm várias versões, se não estou em erro são versões com níveis de equipamento diferente e extras diferentes, e é isso que faz também o preço ser diferente da moto lá na China. Eu vou ser muito honesto, por esse preço eu preferia comprar não uma Soho S2000, mas um carro, um Honda S2000. Portanto é um S2000, mas em vez de ser em moto é em carro. Porquê? Em primeiro lugar, deixem-me que vos diga, porque assim, eu quando vi o preço na China, eu quis tentar entender qual é a diferença normal entre o preço de uma moto que é vendida, a mesma moto sendo vendida na China e sendo vendida na Europa, qual é a diferença de preço entre uma e outra. Então fui tentar procurar uma moto que fosse popular ou relativamente popular na China, tentar perceber a quanto é que essa moto está a ser vendida na China e depois ver a diferença de preço dessa mesma moto para, neste caso, vi em Portugal. E então eu reparei que a CF Moto 450 SR, portanto uma moto digamos de pista, não é? Eu vou-vos pôr aí a imagem da moto, só para vocês terem uma ideia de que moto é que é. Uma moto, digamos, de baixa cilindrada, 450 centímetros cúbicos. Esta CF Moto 450 SR na China é vendida por 4.700 dólares. Em Portugal é vendida por 6.500 euros. Ou seja, temos aqui uma diferença de cerca de 40% no preço entre o preço que é vendido na China e o preço que é vendido em Portugal. E atenção a uma coisa, porque agora eu vou fazer uma extrapolação para esta Soho. Tenham em atenção, a nível de emissões e de motor e de tudo, estamos a falar de uma moto de 450 cm3, ok? Uma Soho, se ela é vendida na China e entre 31 a 40 mil dólares, vamos por aqui um preço de intermédio de 35 mil dólares, ok? Que será, imaginem, o euro-dólar ao dia de hoje é fim de semana, mas ao fecho de ontem, de sexta-feira, ele fechou a 1,05, portanto 35 mil dólares são, imaginem, 34 mil euros, ok? Imaginem uma moto de 2.000 cm3 com 8 cilindros, fazendo uma extrapolação no caso da CF Moto 450 SR, da diferença de preço da China para Portugal, quanto é que custava uma moto destas, que na China custa 35 mil euros ou 34 mil euros, ia custar quanto? 50 mil euros em Portugal? Percebem o que é que eu quero dizer? A nível das restrições, já vai no Euro 5, do Euro 5 mais e tudo. Imaginem qual é que seria o preço de uma moto destas para Portugal ou qualquer país da União Europeia. Por este motivo, principalmente por este motivo, eu acho improvável, ou até quase que diria impossível, esta moto algum dia ser vendida
esta Soul, agora estou a falar da Soul S2000, ser vendida em Portugal ou nestes países da União Europeia, por causa precisamente disso, das restrições que existem ao nível da poluição, portanto o Euro 5 mais, não é? E portanto o acréscimo de coisas que a China precisa de fazer para fazer uma moto apta para vir para Portugal era completamente impossível, na minha opinião. Atenção, isto que eu vos estou a dizer é única e exclusivamente uma extrapolação a cru de um comparativo entre uma moto e outra, não é? Peguei numa moto de um caso que já existe, real, vi a diferença de preço e estou a tentar extrapolar mais ou menos no caso de uma moto como a Soul. Olhem, estão a ver? Agora apareceu-me aqui a verde, o A, portanto ele já me ativou isto. Estão aqui dois carros atrás, mas eu vou já parar ali à frente a ver se o start-stop se funciona. E portanto eu acho impossível, neste momento, uma Goldwing Tour, que é das motas mais caras entre as Indians, as K1600, a Honda Goldwing e as Harley Davidson, pá, é a moto mais cara, custa 39.000 euros o modelo Tour. É impossível uma Soul, que é vendida em média por 34.000 na China, ser colocada em Portugal ou nestes países da União Europeia, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, por aí, por menos de 40.000 euros. Portanto, por esse motivo que eu vos disse. E portanto, infelizmente, na minha opinião, ela nunca irá ser vendida aqui na União Europeia, irá ficar por, se calhar, Tailândias, Malásias, Chinas e etc. Mas eu gostava, pá, era uma moto que eu gostava de testar, só para perceber como é que vai o avanço tecnológico destas marcas chinesas, que têm vindo com muita força e muito bem, na minha opinião, vêm fazer concorrência às outras, e a concorrência é boa para os consumidores em dois pontos. Por norma tem tendência a baixar o preço, desde que não haja um oligopólio entre as marcas, desde que elas não combinem preços entre elas, que é algo que é proibido, não é? E não só, o avanço tecnológico, que umas marcas depois acabam por puxar por outras, e o caso da caixa automática é visível, não é? Passados estes anos todos, desde que a Honda lançou a primeira moto de caixa automática, as outras marcas já estão realmente a verificar que a caixa automática, que as pessoas procuram a caixa automática, e começaram a desenvolver essa tecnologia. Ao desenvolverem essa tecnologia, se algum dia, por exemplo, a Yamaha ou a KTM ou a BMW começar a fazer uma caixa melhor, mais rápida, mais eficiente que a Honda, é normal a Honda deitar pés ao caminho e tentar cada vez melhorar mais, e umas acabam por puxar pelas outras. É um bocadinho essa a filosofia. Agora vou parar aqui, porque já me aparece aqui o sinal do start-stop a verde, quer dizer que já está ativado. Se calhar ele precisava de ativar. Até vou parar aqui, que é um sítio com visibilidade e não vem ninguém atrás. Olha, deixem-me ver. Desligou, estão a ver? Start-stop. E agora eu só acelero, ela pega a trabalhar e arranca outra vez. Deixa-me parar outra vez. Desligou, está a funcionar. Só deixar passar este carro que está atrás. Ok. Vou desligar porque eu não gosto disto. Lembrei-me agora disto de vos falar. Vou desligar, off. E portanto, resumindo e concluindo, opá, uma moto que parece ter aqui um avanço muito grande. Falta saber depois se realmente a qualidade de construção e muitas outras coisas, se realmente é aquilo que se pinta. Mas infelizmente eu acho que é uma moto que nunca vai chegar aqui à União Europeia, por este motivo que vos disse. Não me acredito que alguém comprasse uma moto dessas por 48 ou 50.000 euros, a não ser que fosse uma pessoa realmente muito fanática e não se importasse de despender esse dinheiro só por uma questão de carolice da marca, ou por ter uma moto extremamente exclusiva, só se fosse por causa disso. Ora, isto está aberto, mas eu gosto sempre de olhar, nunca fiando. E pronto, pessoal, comentem aí o que é que vocês acham. Eu durante este vídeo fui pondo aí imagens sobre a Soul S2000.
Portanto, 154 cavalos, 187 Nm de binário, uma brutalidade, 461 kg, caixa automática de 8 velocidades, 2000 cm3 e 8 cilindros. Digam-me o que é que vocês acham, se acham que a minha opinião em relação a esta questão do preço, se é uma moto que pode eventualmente vir ou não, ou se concordam comigo que nunca virá para a União Europeia, e qual é a impressão que vocês têm sobre este avanço a nível de construção de uma moto destas de turismo de luxo para fazer viagens. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até à próxima.